gente volta. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse Recap. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos comigo e com o Timaço de Batista até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria da Ponte inicia pagamentos de funcionários e fornecedores em atraso. Planejamento do clube é passar por uma reorganização para entrar na Série B, com menos débitos em atraso. Acerto entre Nicolas e Santos deve ser firmado após o Paulistão. O jogador foi utilizado na última rodada contra a Portuguesa e deve ficar à disposição de Marcelo Fernandes para a partida contra o São Paulo. Com o time reserva, a Guarani perde para o São Bernardo por 2-1 em jogo treino realizado no Brinco. Guilherme Cachoeira marcou o único gol do Guarani. Ryan é liberado pelo DM e aumenta a disputa na lateral direita. Defensor foi titular na atividade de ontem contra o Bernô. Cachoeira, Cauã Jesus e Ralf disputam a vaga de Isaac no meio-campo. Rossi pega pênalti, Flamengo bate o Vitória e vence pela primeira vez no Brasileirão. Time carioca não jogou bem, mas foi eficiente e venceu por 2-1 no Barradão. Vasco inicia conversas para renovar o contrato de Felipe Coutinho. Camisa 10 tem contrato até junho deste ano e já iniciou tratativas para ampliar vínculo até o final da temporada. São Paulo considera a sequência de Alisson inviável e quer negociá-lo para aliviar a folha salarial. O volante perdeu espaço com Crespo depois de negociação frustrada com o rival Corinthians e não é relacionado a 8 jogos. Bandeirantes. Estou aqui aguardando pelo WhatsApp, pelo YouTube, a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação. O WhatsApp você já sabe, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Como está à disposição o YouTube? Entra lá, Rádio Bandeirantes Campinas, dá um joinha pra gente lá, não custa nada. E também você pode participar mandando a sua mensagem. Vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com muito esporte para você. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, na abertura da terceira rodada da competição, jogando no Barradão em Salvador, o Flamengo conquistou a primeira vitória. Derrotou o Vitória pelo placar de 2-1. A rodada prossegue hoje com os seguintes jogos. Às 7h, Mirassol e Cruzeiro. No mesmo horário, Chapecoense e Coritiba. 8h, Atlético Mineiro e Remo. 9h30, São Paulo e Grêmio, Vasco e Bahia. Amanhã, às 7h, tem Atlético Paranaense e Santos, 7h30, Fluminense e Botafogo, 8h, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino. E fechando a rodada na quinta-feira, 9h30 no Beira-Rio, tem Internacional e Palmeiras. Campeonato Paulista da Série A2, a Série A2 com jogos neste meio de semana, competição que tem 15 rodadas na primeira fase. Os jogos que serão realizados hoje à noite. A partir das 7h, Sertãozinho e São Bento. Também às 7h, Água Santa e Ferroviária, Ituano e Inter de Limeira. 7h30, Votuporanguense e Taubaté, além de Grêmio Prudente e Monte Azul. 8h, Oeste e Santo André, 15 de Piracicaba e São José. Na classificação da Série 2, depois de 8 rodadas, a liderança é do Ituano com 18 pontos, seguido por Ferroviária, Água Santa, 15 de Piracicaba, Votuporanguense, Juventus, São José e Santo André. Lembrando que os 8 primeiros classificados avançam na competição e os 2 últimos serão rebaixados. Nesse momento, a zona do rebaixamento, formada por Taubaté com 4 pontos e o São Bento Lanterna com apenas 1 ponto ganho. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, como eu sempre faço no início do programa, vamos atender os nossos clientes aqui. É o seguinte, hein? Tem muita novidade na Fórmula 1, mas como agora é o canal concorrente, eu não vou ficar fazendo muita propaganda não, mas começa, aliás, está rolando já os primeiros treinos livres aí, lá no Bahrein, e o Bortoleto está indo bem, viu? Com o seu carro novo, o Audi. Vamos ver, né? Se esse ano as coisas ficam melhores do que o ano que passou. Existe a possibilidade da Bandeirantes entrevistar o presidente da Ponte, como a Bandeirantes sempre entrevistou, com as perguntas, sem ter que enviar a assessoria antes? Marcel, isso é uma exigência do entrevistado. Eu sou contra isso. Contra terminantemente, porque isso foge de todos os conceitos que eu tenho do jornalismo esportivo. Mas a decisão foi da casa, eu respeito, eu acho que teve algumas coisas que foram interessantes, mas com certeza a maioria das pessoas na entrevista do Dr. Torrano se frustrou por não saber efetivamente ou não colocar de uma maneira um pouco mais clara. Mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é que as atitudes elas sejam colocadas em prática e os problemas resolvidos. Vamos dar um tempinho, né? Ontem o Batista já informou que começou o pagamento dos atrasados para os funcionários. Eu acho que isso é uma ótima notícia. Vamos ver se continua assim e quando começar a Série B, pelo menos a casa, né, deva estar mais organizada. Bom dia, CH. O Guarani vai amassar o Palmeiras e vamos classificar. Rogério de Hortolândia. Deus te ouça.
Tudo bem, Carlos Henrique? Bom dia. Tudo bem. Guarani empata domingo e classifica. Abraço para o melhor comentarista do interior do mundo. Imagina, Pico. Gentileza sua. Você é sempre muito gentil comigo e com os demais companheiros aqui da casa. É verdade que a Ponte está pagando os funcionários administrativos? Está pagando os funcionários. Eu não sei se só da parte administrativa. Mas a informação ela é segura de que as coisas estão começando a se acertar. Vai ver esse Cristiano da Ponte, pensa que é o Ronaldo de Portugal. Não entendi a sua colocação, Catelli. Eu não acho que ele se acha nada. Ele é um jogador, pelo menos com a camisa da Ponte, os jogos que eu trabalhei, eu não percebi empáfia, máscara, salto alto, ele se achando, não percebi isso. Não sei se você conhece o jogador fora de campo, mas eu não conheço. Conheço o trabalho dele dentro do campo e eu não tenho essa impressão que você tem. O Guarani não tem técnico, não tem jogada, ou melhor, só chutão pra frente pro Mirandinha correr de cabeça baixa. Dilson do Guarujá. É, meu amigo. Acontece, né? Nas melhores famílias. Você que tá no YouTube, manda um joinha pra gente aí. Ajude a gente, tá? Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso Pole Position, Carlos Lemos Matozinho, bom dia a todos. Uma pergunta aqui sobre o meio-campo do Guarani. O que eu faria para a partida contra o Palmeiras? É o Alberto que está perguntando. No meio-campo principalmente, né? O Isaac não pode jogar. O Torres tomou também o terceiro amarelo. E ali existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é colocar o Cauã Jesus por ali, para ficar mais ou menos do mesmo jeito, o esquema 4-3-3. E existe a possibilidade de, no lugar do Isaac, jogar o Cachoeira. Também não mutilaria o jeito do time jogar. Aí vem a minha tese. O Parede, né, e o Luca não estão bem. Então eu tiraria um dos atacantes. Aliás, eu tiraria esses dois. Jogaria com Mirandinha e Herbert na frente. Esse seria o meu ataque. O meu campo seria Ralf. O meio campo igual, mais a presença do Cauã Jesus. É isso que eu faria, um 4-4-2. Agora, o que o treinador vai fazer, eu não tenho a mínima ideia, né? O Breno tem colocado que a possibilidade é que o Cauã Jesus esteja na frente e substitua o Isaac. Nesse Campeonato Paulista, por dentro, apesar de saber que ele tem característica de jogar por dentro, o Cauã Jesus não luziu. Vamos ver agora nessa partida contra o Palmeiras, caso ele seja o escolhido. Já resolveram o problema financeiro da Ponte e o dinheiro do Gé? Deixa eu ver quem que escreve aqui. Fechar essa mensagem aqui. Olha, sinceramente, cara, o problema financeiro da Ponte não resolve só com o dinheiro do Gé. Tá bom? O Guarani precisa de um meia para a Série C. Poderia ser o Gabriel Pires da Portuguesa. Adilson Souza. Bom jogador. Bom jogador. Agora, consegue tirar ele da Portuguesa? Agora virou SAF lá. Não é fácil não, hein? Mas... Bom dia a todos. O Tadai, não sei se é assim que pronuncia. Adriano Alcântara, bom dia. O Guarani deveria entrar com o Cauã, Kelvin e Herbert contra o Palmeiras. Eu concordo com você, viu? Se fosse eu o treinador, mas ele não vai colocar acho muito difícil colocar o Kevin de começo e deixar o Luca para fora. Acho pouco provável que isso aconteça. De qualquer maneira, como diria o profeta, vamos aguardar. Em Campinas, 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Preta emitiu uma nota informativa na noite de ontem, anunciando que a diretoria da Ponte Preta iniciou o pagamento dos valores atrasados aos funcionários e também
prestadores de serviço da Ponte Preta. O Batista havia trazido essa informação com exclusividade ainda dentro do Esporte em Debate de ontem, programa que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, das 17 às 19h30 na Rádio Bandeirantes, e aí pouco tempo depois a assessoria da Ponte Preta divulgando essa informação para todos os profissionais da imprensa. Uma boa notícia para a torcida que vê o início de organização financeira e notícia melhor ainda para os funcionários que estavam com seus salários atrasados. Dentro de campo, a Ponte Preta segue se preparando, de olho no confronto contra o São Paulo. A Macaca já registrou o pior início de temporada em toda a sua história, mas é claro, o torcedor vai estar presente no domingo, prestigiando a Macaca mais uma vez nesta partida contra o São Paulo. E um detalhe curioso, CH, depois desta partida de domingo diante do São Paulo, a Macaca só vai voltar a jogar no estádio Moisés Lucarelli na 6ª rodada da Série B, lá no final de abril. Isso porque a Macaca foi punida com a perda de 2 mandos de jogos pela invasão da torcida após o título conquistado da Série C diante do Londrina. Portanto, as partidas contra Ceará e Vila Nova na 2ª e 4ª rodada, respectivamente, não vão acontecer aqui no Majestoso. Mas ainda falando desta partida de domingo contra o São Paulo, para esse duelo o técnico Marcelo Fernandes terá o retorno do Pacheco. O lateral direito cumpriu suspensão na partida contra a Portuguesa, dando aí a possibilidade para o Marcelo Fernandes refazer a dobra pela esquerda com Kevson na primeira linha e Brian Borges mais avançado, uma das táticas que tem dado certo nas últimas partidas, tanto no derby quanto na partida contra a Portuguesa. Quando juntou ali Kevson e Brian Borges pelo lado esquerdo, a Ponte Preta levou o perigo ao gol adversário. Portanto, Marcelo Fernandes tem essa possibilidade para a partida de domingo. Porém, ele não poderá contar com o Tarek. O Tarek foi expulso no último sábado contra a Portuguesa e é desfalque certo. Outro jogador que segue como opção para o técnico Marcelo Fernandes é o garoto Nicolas. A gente vinha noticiando nas últimas semanas o acerto encaminhado do jogador com a equipe do Santos, mas ainda é claro, falta assinar os papéis, assinar esse novo contrato, e isso só deve acontecer após o término do Paulistão. Com isso, o jogador fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes, e aí sim, essa partida contra o São Paulo deve marcar a despedida do garoto Nicolas, pelo menos até o final do Campeonato Paulista de 2027, tempo de contrato do jogador com a equipe santista. CH. As informações dão conta que a Ponte já está se preparando para o Campeonato Brasileiro. Não é? E quando eu coloquei aqui efetivamente a importância de você colocar a casa em ordem, é para que o mercado também, aqueles jogadores que a Ponte pretende contratar, eles possam vir trabalhar e receber, né? Esse é o desejo que a gente acaba colocando nessa situação tão difícil, né? Porque é uma situação absolutamente difícil, complicada. Mas me parece que as coisas estão se encaminhando e eu desejo toda a sorte do mundo e que consiga ajeitar mesmo para poder montar um time aí para um campeonato dificílimo. E você não jogar 2, 3 partidas em casa, isso faz muita diferença. Campeonato brasileiro, você tem que fazer média de pontos. E no primeiro turno você não pode fazer menos que 25 pontos. Se fizer menos que 25, pode ter problema, porque normalmente o segundo turno é sempre mais difícil. Aí tem a janela do meio do ano, o pessoal contrata mais, então é muito importante fazer o primeiro turno muito regular, para não passar aperto na segunda parte do campeonato. Isso considerando que a Ponte vai disputar um campeonato para permanecer. É isso que eu tenho de impressão. Certeza a gente vai ter quando a bola rolar. E essas partidas sem jogar em Campinas, elas vão atrapalhar a vida da Ponte. 11h48 e o Gleger está chegando agora para comentar a Macaca. Fala, Gleger, bom dia para você. Oi, CH, um abraço para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. É uma notícia interessante essa, né, CH? A diretoria da Ponte inicia o pagamento dos funcionários, fornecedores,
Eu acho muito importante isso. Começar um campeonato depois de um rebaixamento, né, depois de toda a dificuldade financeira que vem atravessando o time pontepretano, é importante você se reorganizar. Eu acho que é um ponto primordial, né, você iniciar uma competição, e uma competição pesada, né, a gente sabe o tamanho que é a Série B hoje no Brasil, a competitividade que é esse campeonato, e a Ponte entra, né, vindo de um rebaixamento. Então, assim, recuperar esses atletas, recuperar a parte emocional, tentar equilibrar o time na parte física. O time teve muitos problemas no aspecto físico no Campeonato Paulista. Para mim, o ponto primordial, né, também, né, para esse rebaixamento. O desequilíbrio físico era notório, era nítido, e a gente percebeu isso. Claro que teve aquela questão também de não conseguir inscrever os jogadores contratados. Isso atrapalhou lá no início. Enfim, que a Ponte se reorganize, que a Ponte consiga se colocar nos trilhos, porque, olha, a CH, eu vou repetir, hein? A Série B é um campeonato, para mim, muito mais difícil e competitivo do que a própria Série A, hein? Esse, para mim, e assim, não dá, né? Vindo de um rebaixamento, você entrar numa competição e brigar para não cair novamente é duro, é difícil. Então, tomara que a Ponte consiga se reorganizar na parte emocional primeiro, que isso é um ponto fundamental, e fora de campo ela consiga dar minimamente uma condição a todos que estarão envolvidos nesse campeonato que vai se iniciar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Antes do Breno, Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E agora, falando do Guarani, Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está realizando neste momento mais um trabalho com bola aqui no Brinco. O técnico Matheus Costa comandando um trabalho tático, tentando definir o Guarani para enfrentar a equipe do Palmeiras. Ele que não terá o Isaac, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também não terá um jogador importante que é o Diego Torres, que também está suspenso. Por outro lado, volta o Kaique França no gol, no lugar do Matheus Claus, ele que cumpriu suspensão na última partida. Existem algumas dúvidas do treinador. Na lateral direita, se vai Rafael ou Rian, e também em uma das pontas, se joga inicialmente Guilherme Parede ou Herbert. Essas são as duas dúvidas do treinador. No meio-campo, muito provavelmente, vai o Cauã Jesus no lugar do Isaac. O Guarani que ainda tem mais trabalhos amanhã, na sexta e também no sábado, antes de enfrentar a equipe do Palmeiras no próximo domingo. Jogo importantíssimo que vale a classificação. O Guarani precisa da vitória. Quem falou com a imprensa hoje foi William Farias, capitão do Guarani, a respeito desse jogo importante que o Guarani terá pela frente. Uma camisa pesada, né? Historicamente aí tem conquistado bastante títulos, né, nesses últimos anos. É um elenco, se ele não tiver 2 times, tem 3 times, né, com boas condições. E tratando-se de jogos decisivos, assim, eu acho que desde o início do Paulista são jogos decisivos, né? Porque é um tiro curto, né? Desde o início a gente chega aqui com esse pensamento, né? Um tiro curto e desde a estreia aí você já tem que ganhar o próximo jogo, ele se torna decisivo, aí você vem um Santos pela frente e aí ele se torna mais decisivo ainda. Então, jogo a jogo, assim, a gente tem vivido decisões, né? E agora, cara, a gente tem que trabalhar forte aí porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe e assim nós temos um objetivo, né? Eles já conquistaram o objetivo da classificação e nós temos o nosso, que é classificar, então acredito que vai ser um grande jogo. O Guarani viaja no sábado para a capital paulista, torcida única em Barueri no próximo domingo às 8h30 da noite. Eu volto com você, CH. Obrigado, Breno, pelas suas informações. E comentando agora o Guarani, Gleger Zorzin.
CH, eu não sou muito de ficar... Aliás, jogo treino é apenas para movimentação, para o treinador tirar uma dúvida ou outra, né? O Guarani foi derrotado para o São Bernardo. Cara, isso aí é o que menos importa. O que importa é a movimentação, é você poder dar ritmo a esses jogadores que não vêm jogando, entendeu? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, o resultado é o que menos importa. O que importa para o Guarani é o jogo contra o Palmeiras. É isso que importa, que o Guarani esteja pronto, preparado. Tem uma dúvida ou outra aqui na escalação, não tem nenhum dos meias, né? O Isaac tá fora, o Torres tá fora. Eu acho, viu, CH, tava falando isso no programa Os Donos da Bola. Estão falando muito, Cauã Jesus, Cachoeira. Mas o Cachoeira jogou de meia, cara, não sei não, hein? Eu acho que não dá para você arriscar mudar o esquema, por exemplo, para enfrentar o Palmeiras, hein? Gleg, mas o Palmeiras provavelmente vai vir com um time alternativo, independente de quem vai jogar no Palmeiras. É um jogo pesado, é um jogo duro. O Guarani precisa minimamente de um empate para tentar buscar a classificação. Os outros resultados, se vier a derrota, vai depender de um monte de resultado para conseguir a classificação. Então, para não depender de nada e de ninguém, o Guarani precisa ser competitivo. E aí você pergunta para mim, CH, Gleg, quem você escalaria na vaga, né, do Isaac e também do Diego Torres, que não vão jogar? Eu acho que uma possibilidade gigantesca de ele colocar o Ralf para jogar ali como um primeiro volante ao lado do Farias e adiantar um pouco o Natan. O Natan tem um jogador que tem qualidade, um jogador que tem cacoete de meia, um jogador que pisa na área, um jogador que tem um jogador que joga de cabeça erguida, tem um bom passe. Então eu faria isso, até para não sobrecarregar demais. Vamos supor que o técnico Matheus escalhe o Cachoeira, que é um jogador que a todo momento que tem entrado jogando pelo lado esquerdo aberto. Mas o Cachoeira que deu o passe lá no derby, cara, estavam os 3 atacantes envolvidos. O Cachoeira é atacante, ele não é meia. Gleg, pode ser o Cauã Jesus. O Cauã Jesus jogou alguma vez de meia, de armação e articulação no Guarani? Não, sempre pelo lado do campo. Então, eu acho que, assim, as perspectivas de uma entrada de um possível atacante ali na vaga de meia, não sei se é a melhor alternativa. Vou repetir, eu colocaria o Ralf. Mas tem a questão física também, não sei como é que tá o Ralf, né? Mas, enfim, tá ficando no banco, tá indo pro banco todos os jogos, jogou o jogo treino ontem. Então eu escalaria o Ralf ao lado do William Farias, 2 volantes, e adiantaria um pouco o Natan numa função ali de meia de articulação mesmo. Bem à frente dos 2 volantes, fazendo uma certa proteção também, até porque o Natan sabe marcar. Então é isso que eu faria, viu, CH? Não arriscaria nada para um jogo importante e difícil como esse contra o Palmeiras. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de tricolores. Tem o São Paulo recebendo o Grêmio, 9h30 da noite nesta quarta-feira no estádio no Morumbis, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O provável São Paulo do técnico Hernan Crespo, Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Mike, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Inhazo Dias, Luciano e Caleri. Já o Grêmio de Luiz Castro com o Everton no gol, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner, Leonardo e Mardon, Noriega e Arthur, TT, William e Amuso, Carlos Vinícius no comando de ataque. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio. A bola rola hoje, quarta-feira, 9h30 da noite no Morumbis. Tem São Paulo e Grêmio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu